Olá, galera! Voltando para falar da membrana plasmática correlacionada ao transporte, né? Achou que estava fácil? Então, vamos lá. Vamos dificultar um pouquinho mais esse sistema aí de entender a parte de membrana plasmática. Sou Viviane, professora Viviane, estamos aqui então para a gente desvendar um pouquinho mais sobre o transporte que ocorre nas membranas plasmáticas. Vamos lá. Então, a membrana plasmática, ela funciona também como transportes. Esses transportes podem ser passivo, ativo e através de quantidade. O transporte passivo, ele não gasta energia, tá? O ativo tem gasto de energia e a quantidade é correlacionada a grandes moléculas. O transporte passivo, como não gasta energia, você vai ver de 3 tipos diferentes: difusão, osmose e difusão facilitada. Com gasto de energia, vai ser a bomba de sódio e potássio. E com grandes moléculas, você vai ter entrada, onde ocorre a endocitose, que está relacionado com a fagocitose e pinocitose, e saída, que é a exocitose ou plasmocitose, tá? Difusão. Ela corresponde ao movimento de partículas do local em que elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Através da membrana plasmática das células, há a difusão de pequenas moléculas, como água e o CO2, tá? Nós temos então a difusão simples, que é conhecida como fluxo espontâneo de partículas de uma região onde a concentração de uma determinada partícula é maior para outra onde a concentração é melhor. Um exemplo disso é a entrada de oxigênio em nossas células e a saída de gás carbônico, correto? Que é conhecido esse processo de inspiração e expiração. Aqui mostrando então uma solução A é a solução B, onde a solução em vermelho é a sacarose em azul é a água, tá? Então, isso ocorre do mais concentrado para o menos concentrado. Aqui mostrando para vocês um pouquinho da difusão simples relacionado com a entrada e saída de CO2. Onde tem mais CO2 entra, onde tem mais O2, perdão, entra, onde tem mais CO2 sai, né? Então eles não precisam não tem gasto nenhum de energia aqui, tá? A difusão facilitada, então, é a passagem de substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, com o auxílio de um carregador. A glicose, ela necessita de insulina para entrar na célula do fígado, hepatócito, tá? Então, você tem aqui a glicose que vai, com auxílio da insulina, entrar dentro das células do fígado. Então, ó, vocês observam que aqui, se a glicose se liga a esse carreador vira, né, transloca para dentro e abre para onde ocorre a liberação da glicose, onde tem menos concentração. As moléculas pequenas entram por difusão simples nas células. A entrada dessas moléculas, a entrada de moléculas um pouco maiores, vai depender de proteínas que se abrem e se fecham, ou de proteínas com canais que vão facilitar essa passagem. Não há gasto de energia, uma vez que as moléculas movem-se sempre de maior para as de menor concentração, tá? Prestem bem atenção nisso, galera. Além disso, a difusão facilitada é a passagem de substâncias através da membrana plasmática com a ajuda de facilitadores, que são chamados de carreadores de membrana ou permeases. Permeases são as enzimas, tá? Vamos lá, você tem então a membrana plasmática, você tem a glicose e a sua enzima, chamada de permease. Ocorre então um reconhecimento, né, dessas duas substâncias, onde ocorre após isso a captura, né, a glicose vai se ligar a essa permease, essa enzima,
e depois então ocorre uma translocação que vai ser então liberado para o local de menos concentrado, né? Aqui mostrando a glicose sendo então liberada pela enzima permease. Olha aí um videozinho legal como isso ocorre, né? Então pega a glicose, a permease reconhece, captura e então libera essa glicose no meio menos concentrado. Solução. A gente precisa entender um pouco mais da solução para continuar o nosso entendimento aqui de transportes em membrana plasmática. A solução nada mais é que o solvente mais o soluto. A solução normalmente é água mais o soluto que qualquer substância. Exemplo, NaCl, sal de cozinha. Tá? Tipos de solução. Nós temos solução hipertônica, onde a concentração do soluto é maior que a concentração do solvente. Solução isotônica, a concentração do soluto é igual que a concentração do solvente. E a solução hipotônica, a concentração do soluto é menor que a concentração de solvente. Esses tipos de soluções são extremamente importantes, tá? Porque podem ocorrer estragos nas células através desses tipos de soluções. Quando duas concentrações têm a mesma concentração, elas são chamadas de isotônicas ou isosmóticas. Quando as concentrações são diferentes, a solução mais concentrada é chamada de hipertônica ou hiperosmótica e a concentrada hipotônica ou hiposmótica. Aqui mostrando uma solução hipo e uma solução hiper. Na solução hipo você tem 1 litro de água para 1 litro de glicose, 1 grama de iose. A B você tem 1 litro de água para 3 gramas de iose, então hiper. A C você tem iso. E a D você também tem iso, certo? Aqui deu para... Vamos voltar um pouquinho aqui, dava para a gente ver essa difusão facilitada aqui, ó. Tá vendo? Essa troca do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Osmose. É um caso particular de difusão, que ocorre através de membranas, onde há a passagem apenas de solvente da solução, do menos concentrada para o maior número de moléculas de água para a mais concentrada, que é o menor número de moléculas de água. O meio hipotônico são soluções então menos concentradas que o citoplasma. O meio hipertônico são soluções mais concentradas que o citoplasma. E o meio isotônico, o meio que circunda a célula, tem a concentração do soluto equivalente à do líquido citoplasmático. Meio hipotônico, mostrando aqui para você. Então, gente, a gente tem que prestar atenção que quando uma célula animal, como por exemplo a hemácia humana, é colocada em uma solução hipotônica em relação ao seu citoplasma, que é o caso da solução NaCl a 0,1%, ocorre a entrada de água na célula. Com isso, vai aumentar o volume celular, o que vai levar então ao rompimento da membrana plasmática. Esse fenômeno é denominado de plasmoptise. No caso especial da hemácia, a plasmoptise recebe o nome de hemólise, tá? O meio hipertônico é quando células animais, as hemácias, novamente como exemplo, são colocadas em soluções hipertônicas, hiperconcentradas, onde ocorre perda de água, com redução de volume e murchamento celular. Esse fenômeno, então, vai receber o nome de plasmólise, tá? Então, aqui mostrando para você como ocorre essa osmose. Você tem aqui uma membrana semipermeável, água com o soluto, né? A osmose que vai passar somente água para a região onde está mais concentrada. Aqui você tem uma solução hipotônica, né? Onde a água pura, a solução hipertônica, onde você tem mais água, onde está mais concentrado, certo?
Ops, tivemos um errinho. Mostrando então como ocorre essa concentração, certo? Solução hipotônica, solução hipertônica. Como ocorre essa transição da água para o meio mais concentrado. Exemplos práticos. Quando uma célula é mergulhada numa solução hipertônica, vai ocorrer o quê? Perder água. Esse processo é chamado de plasmólise. Plasmólise significa que ela fica murcha. Quando a célula é retirada dessa solução e colocada numa solução hipotônica, num primeiro instante volta à sua condição original, num processo chamado de deplasmólise, tá? A célula, então, é mantida nesta solução e ganha aumento de volume, num processo chamado de turgência, que vai inchar. Caso continue nesta solução, a membrana plasmática irá se romper por excesso de água, num processo que se chama de plasmoptise, tá? Células vegetais não sofrem plasmoptise em função da parede celular. Aqui é uma observação de como ocorre a plasmólise de hemácias, né? Que recebe o nome especial de crenação. Então, você tem aqui a sua hemácia no meio isotônico, o iso significa equilíbrio. Aqui você já tem em meio hipertônico, né? Onde vai ocorrer um murchamento. E em meio hipotônico, que é a hemólise, que você rompe essa membrana da hemácia, certo? Aqui mostrando novamente a hemácia, como isso ocorre. Solução hipertônica, a água sai da hemácia, então ela fica murchinha. A solução isotônica, a hemácia fica em equilíbrio, não ocorre nenhum estrago com essa célula. E a solução hipotônica, a água entra na hemácia e corre então o que? A hemólise, quebra ela totalmente, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Aqui mostrando então na célula vegetal, parede celular, que a célula vegetal tem parede celular, você tem o vacúolo e citoplasma. A célula túrgida, então ela está inchada, né? A célula plasmolizada e a célula murcha, que é o que tem entrada de ar, certo? Desplasmólise significa que é a célula normal, cheia de água, e plasmólise, que é perda de água. Nós também temos, pessoal, o transporte ativo, que ocorre contra o gradiente de concentração. É feito por proteínas de transmembrana, chamadas de ATPases ou bombas, que vão quebrar a ATP e liberam então a energia. Ele transporta também sempre íons e moléculas polares. As ATPases são específicas, como bomba de sódio, bomba de cálcio, tá? Isso é muito importante para o nosso organismo e a manutenção da nossa célula. O ATP nada mais é que a energia para a célula realizar o trabalho, né? Que é sintetizada por ela mesma, armazenada na forma de uma molécula chamada de adenosina trifosfato, que é a ATP. Ela é resultado de processos bioquímicos em que a célula, utilizando-se de uma fonte, os nutrientes, vão produzir então sua própria energia. Por isso, podemos dizer que o transporte através da membrana celular ocorre com ou sem gasto de ATP, tá? Aqui mostrando então a ação da bomba de sódio e potássio, que é com gasto de energia, né? Da solução mais concentrada para o menos concentrado. Você tem quando você usa a bomba de sódio e potássio, você tem a liberação de uma ADP. Com isso, faz com que a sua célula ocorra gasto de energia, tá, pessoal? Aqui mostrando alguns tipos de transporte através da membrana, né? Aqui, ó, o transporte passivo, onde você tem uma difusão simples, uma difusão facilitada, tá? Aqui mostrando também um transporte ativo, tá? Com gasto de energia. Aqui você tem um transporte também passivo, difusão simples, difusão facilitada.
gradientes eletroquímicos, tá? Tudo isso ocorre dentro, então, da nossa célula. Transporte ativo, gasto de energia. Você tem uma proteína carreadora que vai fazer com que as suas partículas entram dentro e saiam da sua célula, tá? Transporte em bloco, ele significa o englobamento ou eliminação de macromoléculas ou partículas maiores que não vão conseguir atravessar a membrana plasmática, em função do sentido no qual as partículas são transportadas. Temos dois tipos de transporte em bloco: a endocitose, que é para dentro, e a exocitose, para fora. Endocitose é o transporte de partículas ou macromoléculas por englobamento, que é do meio extracelular para o meio intracelular. Nós temos dois tipos de endocitose. Transporte em quantidade, que são grandes moléculas, onde você vai ter uma endocitose, que significa um englobamento, que você pode ser por fagocitose, que são sólidos, ou pinocitose, que são os líquidos. Ou pela exocitose, eliminação, e plasmocitose, que é um resíduo, que a célula não utilizou, isso vai ser um resíduo. Aqui mostrando para você, então, a fagocitose, né? Que você tem a célula, ela vai formar falsos pés, né? Como mostrado aqui, que são os pseudópodes, engloba aquela molécula, formando um fagossomo, certo? Ela vai ser então digerida pelos lisossomos, então posteriormente vai ser liberada essa molécula. A fagocitose ela é observada principalmente em células isoladas, como amebas e glóbulos brancos, e no caso da ameba, trata-se de um processo nutritivo. Nos casos dos glóbulos brancos, é um processo de defesa contra bactérias ou outros micro-organismos que invadem o nosso organismo, tá? E a pinocitose é um processo mais delicado do que a fagocitose, sendo difícil a sua observação ao microscópio óptico. Partículas líquidas muito pequenas são capturadas por esse processo. A pinocitose, então, é o englobamento de partículas líquidas pela célula. Olha aqui a partícula líquida, onde vai ocorrer, então, a pinocitose, canal por onde entra, né, essa partícula líquida, e vai ocorrer, então, no pinossomo vai ocorrer, então, onde vai ser digerido pelos lisossomos essa molécula, essa partícula de água, partícula líquida, que entrou nesse pinossomo. Aqui mostrando para vocês a diferença da pinocitose, que são partículas líquidas, para a fagocitose. A plasmocitose é a eliminação de resíduo da digestão celular, certo? Então, a célula ocorreu o englobamento daquela molécula que ela estava querendo se alimentar, vamos dizer assim. Originou um fagossomo, ocorreu a digestão pelo lisossomo e aí vai ter um vacúolo residual, onde isso vai ser então eliminado pela sua célula, resíduos, né? Um resuminho então, o transporte em quantidade, você tem a fagocitose, que são sólidos, a pinocitose, líquidos, e a plasmocitose, que são os resíduos. Para isso, pessoal, eu peguei um exercicinho para a gente fazer, tá? Olhando aqui para essa figura, ela ilustra a maneira como certas moléculas vão atravessar, então, a membrana da célula sem gastar energia, o que é denominado de onde tal processo ocorre por gradiente de concentração e é utilizado para a passagem de... Pessoal, a gente tem que prestar bem atenção no que está falando o seu enunciado, tá? Com base nesse questionamento, assinale a alternativa que vai completar correta e respectivamente as lacunas da oração. Então, a figura ilustra a maneira como certas moléculas atravessam a membrana da célula sem gasto de energia,
o que vai ser denominado de transporte. Se não tem gasto de energia, então é um transporte passivo, certo? Tal processo ocorre a favor do gradiente de concentração e é utilizado para a passagem de aminoácidos e monossacarídeos. Então, a resposta correta aqui, pessoal, é a letra B. Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Se vocês não estão inscritos no canal, inscreva-se aí pra gente, dando um apoio. Dá uma curtida, um joinha, um like aí. E até a próxima, tá? Um abraço.